retirado sim a máscara. 9h43, vamos continuar falando de Covid-19, uso de máscaras, liberação de máscaras. Está conosco ao vivo o secretário de Saúde de Campinas, Lair Zambon. Muito bom dia, Lair. Bom dia, Delfino, bom dia a todos. Lair, primeiro dia útil praticamente em Campinas, né, com essa liberação. Qual que é a análise, a avaliação que você faz, secretário? Bom, todas as nossas medidas, desde o começo, elas são baseadas em dados estatísticos e dados em relação ao município. Eu já tinha vindo falando que os nossos dados em adultos eles eram muito bons, do ponto de vista de taxa de contágio e internação, atendimento em centros de saúde, atendimentos hospitalares, e isso nos permitiu fazer essa retirada de máscara com uma certa segurança e também, mas ainda estamos bastante cautelosos em relação às crianças. Mas eu acho que, do ponto de vista técnico, já dava para ser retirado, foi o que nós fizemos. Secretário Lair Zambon, bom dia, é André Berenguel. Oi, André. Com relação até às crianças, eu fiz essa pergunta, né, na coletiva na última sexta-feira à tarde, mas acredito que seja até outro público que nos acompanha agora, e a repito, Campinas ainda está com uma vacinação abaixo do esperado com relação às crianças. E durante a live, a sugestão, o que foi dito, seria pelo menos 70% para começar a pensar a retirada de máscaras das crianças nas escolas. No caso dos adultos, já ultrapassa 90%. Esse 70% deve ser mantido? Eu lembro que a resposta, até do senhor mesmo, foi que a população deva ter bom senso. Eu tenho usado mesmo essa palavra porque fica difícil colocar tudo em decreto ou tudo se explicando. Eu acho que o bom senso nesse momento, eu acho que deveria ser o critério maior. Em relação ao público infantil, eu queria, primeiro, assim, nós não analisamos assim, especificamente o que foi feito com o governo de São Paulo. Eu queria só basear um pouco em dados. Nós estamos em Campinas com uma taxa de internação muito grande, muito alta em crianças, desde novembro do ano passado. Não está faltando leito, mas a taxa de internação em crianças está sendo muito alta numa época fora da sazonabilidade. Bom, e muitos desses quadros são respiratórios, e muitos desses quadros são em crianças menores que 2 anos, e muitos desses casos são do vírus sincicial respiratório, que é uma patologia difícil de ser tratada em criança, porque exige, tecnicamente, às vezes, medidas complexas, mão de obra bastante especializada para fazer ventilação, às vezes, nas crianças que estão internadas em UTI. Então, essa é uma preocupação enorme nossa e que vai vir agora a sazonabilidade das doenças respiratórias em abril. Tem muitas crianças internadas em Covid em Campinas? Não tem muitas crianças internadas em Covid, mas ela tem muitas patologias respiratórias e nós estamos preocupados com esse contexto. Essas crianças, de um modo geral, elas têm irmãos pequenos e que o que aumenta ou pode levar também ao aumento da transmissibilidade. Nós temos, infelizmente, como eu disse, eu vou usar a palavra que eu disse na sexta-feira, é uma decepção a taxa de vacinação em Campinas. Ela está por volta de 48,5% da vacinação. Se nós chegássemos a 70%, ficaríamos muito mais seguros, não só em relação à Covid, mas quando essas crianças apresentarem quadro respiratório, nós vamos ter mais segurança do ponto de vista se é ou não é Covid, se é outras patologias respiratórias. Então é um contexto complexo que explica um pouco a nossa cautela em relação às crianças usarem máscaras. Mas de qualquer maneira nós estamos olhando todos os dados, todos os dias, e vamos ver se essa sazonabilidade que de modo geral começa em abril, vamos ver qual vai ser o comportamento. Eu acho que é isso aí. Ainda com relação a essa questão da vacinação, atrelada também ao uso de máscara, o senhor falou com relação a essa época do ano, a gente acabou o verão, começando o outono, época que aí sim
né? É esperado esse aumento na quantidade de crianças internadas, ou pelo menos com as síndromes respiratórias, dentre elas também o senhor falou do vírus cincinal, e também isso, e tem a questão também da bronquiolite, né, que acaba acometendo várias crianças, e o ano letivo já em curso, e as crianças com máscara. A gente pode esperar, pelo menos para o segundo semestre, a retirada de máscaras das crianças, estando descartada no primeiro semestre com relação às escolas? Bom, fica difícil colocar prazos, né? Se por acaso nós tivemos um ano de 2021 com poucas crianças internadas na época de abril, por estranho que possa parecer, né? E o que nós estamos fazendo e nós vamos seguir são dados. São dados. Quer dizer, se nós tivermos um aumento da vacinação, se nós diminuirmos o número de crianças internadas, então nós vamos tomar as medidas em relação a essas máscaras. Então, eu não gostaria de colocar prazos para falar que vai ser no segundo semestre ou não, mas ela será baseada em dados que nós teremos e que nós estamos acompanhando no dia a dia. Secretário, aqui é Marcos Delfino, sobre a questão das crianças, né? O senhor acabou de falar que os hospitais estão aí com um nível alto de internação, crianças dando entrada aí nos hospitais com problemas respiratórios. E eu pergunto para o secretário, estamos no outono, queda de temperatura, a gente sabe que o outono aumentam os casos de gripe, né? Como é que fica a preocupação do secretário com essa alta nas internações e com essa nova estação que vai vir aí com queda de temperatura? Bom, eu disse no começo, nós estamos vivendo um momento estranho, né? Porque nós estamos com uma demanda de internação de criança alto desde novembro. Não está faltando leito, mas tem uma demanda alta de internações de crianças. E não só respiratório, mas bastante respiratório, principalmente em criança de 2 anos, coisa que nós tivemos em dezembro, bastante quadro de sincicial respiratório em crianças com menos de 2 anos. E não é época para ter. Então, o que nós temos que ter nesse momento é cautela. Então, foi baseado em dados, foi baseado na literatura, que nós estamos com mais cautela em relação às crianças. Doutor Elair Zambon, com relação até à ocupação agora e à estrutura da própria rede Mário Gatti, a gente tem, desculpa, o Carlos Arca como médico responsável, né, pela rede Mário Gatti, mas o senhor mesmo como secretário de saúde. Atualmente, a estrutura ou as estruturas, tanto do Hospital Mário Gatti quanto do Ouro Verde, elas já estão normalizadas no sentido de estarem já adequadas ao dia a dia do município, ou ainda estão estruturados, pelo menos em partes, para a Covid, ou tudo isso já foi revertido? Em relação a números de leitos, as coisas elas voltaram ao valor normal. Mas existe um projeto na cidade, que é uma promessa do prefeito, do ponto de vista da reestruturação da rede do atendimento infantil. E uma delas é transformar o Hospital Metropolitano, que hoje tem Covid adulto internado, transformar num hospital pediátrico que muito provavelmente ocorrerá no segundo semestre de 2022. Então, nós estamos reestruturando toda essa parte, mas em relação ao que havia antes, nós estamos com o número normal. Secretário, eu estou aqui com o artigo 227 da Constituição, que diz o seguinte, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, liberdade e convivência familiar. E aí a gente escuta, né, de que os pais... talvez por muitas publicações de fake news, né, decidem não vacinar os filhos. E os filhos acabam ficando doentes, acabam sendo colocados num leito de hospital e até correndo risco de vida. É muito difícil, né, como o senhor, como secretário de saúde de Campinas, né, vir aqui a público dizer que, poxa, os pais, infelizmente,
não estão vacinando os filhos, né? Já se fez praticamente de tudo, né, secretário, para mudar a cabeça desses pais, né? Bom, sem dúvida nenhuma, eu acho que esse artigo da Constituição, ele é perfeito, né? E também vejo com muita preocupação essa enxurrada de notícias que foram contra a vacinação em crianças. Isso daí, como eu disse, não é só por conta do número de Covid em crianças internadas, é por conta de um contexto todo dos quadros respiratórios. Então, eu acho que é decepcionante. Já fizemos várias atitudes ativas em relação a aumentar o número de crianças vacinadas, mas, por enquanto, eu acho que esses números são assim, bastante decepcionantes para uma cidade que tem uma tradição do ponto de vista cultural, uma cidade que sempre vacinou bem, com o número de pessoas vacinadas muito alto. O fato é que em crianças, coisa que não aconteceu com o adulto, que nós estamos com mais de 97% de pessoas vacinadas, ainda estamos patinando no número 48%. Secretário, falando um pouco agora com relação à vacinação também, a Secretaria Municipal de Saúde começou hoje a aplicação da segunda dose adicional, que é a quarta dose de vacina contra a Covid, para pessoas a partir dos 80 anos de idade, vacinação essa que acontece sem a necessidade de agendamento, né, por demanda espontânea, como que se diz. Essa dose, essa quarta dose, será predominantemente a Coronavac também? E, segunda questão, o senhor acredita que seria até mais viável a aplicação de uma outra, né, vacina, ou da AstraZeneca ou da Pfizer, já que é muito discutida essa questão da Coronavac nesse público acima de 80 anos? Não, na verdade, a vacinação será muito provavelmente ela será alternada com outro tipo de modelo de atuação. Então, muito provavelmente serão alternados. Quem fez Coronavac será de um outro tipo de vacina, seja por RNA ou seja por outro modelo da AstraZeneca. Então, isso daí não procede. Nós não faremos a quarta dose da Coronavac. Bom, de qualquer maneira, analisando os dados que aconteceu esse ano, é muito claro que as pessoas idosas e que têm comorbidades foram um grupo importante de gravidade esse ano com a Ômicron. Você vê toda a nossa faixa etária, muita gente acima de 80 anos. Então, essa medida do governo, ela é muito feliz no sentido de evitar essa mortalidade muito alta nesse grupo. Então, eu vejo assim com bons olhos, mas realmente eu acho que é uma atitude extremamente inteligente a quarta dose nesse grupo populacional. E nós começaremos hoje, né? Já começamos a fazer. Em relação à agenda, a agenda foi, o agendamento, ela teve um papel importantíssimo lá no começo. Campinas foi uma das cidades que melhor vacinou no Brasil, mas agora ela não tem muito mais a finalidade, porque nós também temos que abrir todos os postos para atender outras patologias. E pela demanda, nós conseguimos fazer tudo e temos que fazer tudo. Não só o atendimento Covid, da vacinação, também com outras patologias que fazem o perfil do nosso centro de saúde. Secretário, a gente fala muito em Covid, né? Vacinação de Covid, em crianças principalmente, mas nós temos um calendário de vacinação extenso, né? Como é que a Secretaria está em relação aos outros calendários, às outras vacinas? Bom, na verdade, eu acho que nós estamos vivendo no maior problema de saúde pública nos últimos 100 anos. Não existe nada que foi parecido com isso. Nós tivemos uma diminuição das procuras das pessoas pelo pré-natal, e o pré-natal também teve um certo aumento da mortalidade infantil em criança no Brasil. Nós estamos trabalhando intensamente para evitar esse tipo de problema.
Todas as doenças relacionadas ao pré-natal são umas coisas importantes. E também temos os casos de vacinação, que não só da Covid, mas outros tipos de vacinação, que caiu a procura em relação à necessidade de vacinação. Temos feito campanhas intensas sobre esse assunto, mas infelizmente, eu acho por ligado a essas ideologias extremistas, essa ignorância mesmo das pessoas de fazerem campanha contra a vacinação, eu acho que isso tem nos prejudicado muito. Então, às vezes, esse extremismo que está acontecendo em relação à vacina, fala contra a vacina, está sendo bastante prejudicial à saúde pública. De qualquer maneira, a nossa obrigação é trabalhar no sentido de esclarecimento, no sentido de fazer campanha e no sentido de tentar sair vitorioso dessa onda de antivacina que nós estamos enfrentando hoje na cidade de Campinas. Nós conversamos com o secretário de Saúde de Campinas, Lair Zambon. Muito obrigado, secretário, pela entrevista. O senhor tenha aí um bom dia e uma boa semana. Eu agradeço, gostaria muito de agradecer vocês, porque tem sido um canal importante da nossa opinião, no sentido de convencimento das pessoas. Espero que em relação, eu também não vejo com bons olhos que só as crianças uso de máscara, mas assim que a gente tiver um pouco mais de segurança, nós vamos tomando as medidas do ponto de vista de deixar a população mais tranquila do ponto de vista de uso de máscara. Não, espero que isso não tenha uma volta. Esses dados hoje, esse final de semana, a Áustria voltou a usar máscara, né, em locais abertos e fechados, mas de qualquer maneira espero que essa nova onda aí não chegue até nós. Muito obrigado. Palavras de Lair Zambon, secretário de Saúde de Campinas. Muito obrigado, secretário. Um bom dia. Para vocês também. Agora 10 horas.